Olha, as contas preliminares do Banco Central sobre a economia mostram que o Brasil voltou à rota do crescimento econômico. Depois das dificuldades em 2020, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 4,5% em 2021. Para analistas, é um novo ciclo que começa, encerrando um período dramático para a economia. A economia está conseguindo tirar o pé da lama chamada Covid, um período em que simplesmente todos os fundamentos econômicos são rompidos, são destruídos. E agora a gente começa a retomar uma normalidade. No último bimestre, a economia brasileira cresceu o suficiente para ultrapassar o patamar de produção pré-pandemia. Somados, os resultados mês a mês em 2021 apontam para um crescimento de 4,5%, bem próximo aos 5,1% que era a aposta do Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes disse que os críticos ao governo erraram. Não acreditem nas previsões de que o Brasil não vai crescer. Erraram quando previram que íamos cair 10, erraram quando previram que nós íamos cair em depressão, erraram quando nós dissemos que voltávamos a viver, e estão errando de novo, dizendo que o Brasil não vai crescer cedo. Os setores do comércio e de serviços, que no início da pandemia foram os que mais recuaram, são agora o impulso que faltava para alavancar o crescimento, já que a indústria ainda enfrenta dificuldades para produzir. Então, quando a gente compara a retomada, serviços e comércio contribuíram mais nesse final de 2021. Mas lembrando, é porque também em 2021 o setor industrial vem sofrendo com a ausência de fornecimento de peças por parte de outros países. A inflação e o desemprego são as consequências que os brasileiros mais sentem desde o início da pandemia, mas o cenário passou a ser favorável. A gente tem que lembrar que nós estamos com a menor taxa de desemprego em relação ao pós-pandemia. Nós voltamos ao indicador antes da pandemia. O emprego vai demorar um pouquinho mais para retomar. Porém, se o mundo estabilizar essa questão da Covid, o Brasil pode acelerar muito em termos de geração de emprego, tanto formal quanto informal. Isso mostra que a economia voltou ao patamar pré-crise, né? Então, mostra que, de fato, a gente conseguiu recuperar o que foi perdido em 2020, né? Embora a gente tenha um cenário desafiador para o próximo ano, para esse ano, né? O ministro Paulo Guedes está otimista com o crescimento dos investimentos no Brasil nesse ano. Nós já temos, com o auxílio emergencial, uma força de consumo de massa entrando na economia, por um lado, e, por outro lado, temos 828 bilhões de reais já contratados de investimento. Estamos chegando a quase 20% do PIB de investimento, vindo de lá de baixo. E, antes do fim desse governo, teremos mais 300 bilhões de reais de investimentos em todos os setores. 5G, são telecomunicações, gás natural, petróleo, saneamento, cabotagem. Todas essas reformas estruturantes estão seguindo o seu curso.